Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Mais uma vez, meu nome é Felipe. Sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente poder continuar o resumo da Era das Revoluções do Eric Hobsbawm. Hoje com a parte 2 do capítulo 3. Continuar falando sobre Revolução Francesa. O capítulo 3 ele é basicamente todo voltado para a Revolução Francesa. Fala um pouco sobre guerras napoleônicas também. E especificamente essa parte vai se tratar da situação política da França, algumas consequências da primeira revolução, teve uma segunda revolução também, e são esses pontinhos que eu vou tratar no resumo de hoje. Antes de começar o resumo, aquele ritual maroto de sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho para futuras notificações. Se você está curtindo o conteúdo, quer trocar uma ideia, fazer uma observação maneira, ou até apontar uma das muitas caneladas que eu dou aqui, que não são poucas, pô, até me perdi. Comenta aí embaixo, que é muito importante a sua opinião, beleza, mano? Ou então começar aqui o resumo. Aquele lance de sempre, né? O resumo tá aqui na minha frente, eu vou lendo, vou comentando uma coisa ou outra que eu achar interessante, e assim a gente segue o baile. Simbora. Coçadinha na cabeça padrão. Parte 2, capítulo 3. Entre 1789 e 1791, a vitoriosa burguesia moderada, atuando através do que tinha a esta altura se transformado na Assembleia Constituinte da França, que era seu objetivo. Assembleia Constituinte eu falei no vídeo passado, né? Antes, os votos para as decisões eram feitos por classe, né? Tinha a primeira classe, que era dos nobres, a segunda, que era do clero, a terceira, do povão, né? E a Assembleia Constituinte mudou esse panorama. Em vez de ser voto por classe, né, eles brigaram e fizeram uma espécie de parlamento onde os votos passavam a ser individuais. E isso não dava tão prejuízo ao terceiro povo, à terceira classe, porque, na real, eles constituíam cerca de 95% da população. E como os votos eram por classe, a maioria das vezes ficavam 2-1 e 95% da população quebrava as pernas. A maioria dos empreendimentos institucionais duradouros da Revolução datam este período, assim como os seus mais extraordinários resultados internacionais, o sistema métrico e a emancipação pioneira dos judeus. Legal. Economicamente, as perspectivas da Assembleia Constituinte eram inteiramente liberais. Sua política em relação aos camponeses era o cerco das terras comuns e o incentivo aos empresários rurais. Para a classe trabalhadora, a interdição dos sindicatos. Para os pequenos artesãos, a abolição dos grêmios e corporações. Deixa eu até dar uma paradinha aqui, recapitulando também uma informação do vídeo passado. Pô, cara, se você caiu aqui de paraquedas, tem uma playlist aí que eu tô destrinchando o livro inteiro. Se você estiver precisando ver os outros capítulos, os outros assuntos que trata o livro, é bem interessante dar uma olhada. Que eu falo justamente que a burguesia, né, eles estavam brigando pra caramba para ser aplicado os ideais, né, e as normas liberais no comércio. E eles conseguiram isso, né? E aqui foram tomadas algumas medidas para as classes, né? Tá aqui, ó, a política deles em relação aos camponeses, cerco das terras comuns e o incentivo aos empresários rurais, né? Para a classe trabalhadora, a interdição dos sindicatos. Para os pequenos artesãos, a abolição dos grêmios e corporações. Foram essas as principais atitudes que eles tomaram para a terceira classe, né? Terceiro povo, por exemplo. Terceiro povo não, caraca, já tô eu falando merda de novo, cara. Pro povo. Dava pouca satisfação concreta ao povo comum, exceto a partir de 1790,
com a secularização e venda dos terrenos da igreja, bem como terrenos da nobreza imigrante, e tinha a tripla vantagem de enfraquecer o clericalismo, fortalecer o empresário rural e provinciano e dar a muitos camponeses uma retribuição mensurável por suas atividades revolucionárias, né? Então, essas atitudes que eles tomaram, por mais que aos olhos deles, né, beneficiassem a classe trabalhadora, né, tanto o artesão quanto o trabalhador, tanto o camponês, até 1790, essas atitudes não animaram muita galera, não. O pessoal não colaborou muito, não foi muito conivente, não se empolgaram também, né, com essas atitudes. Só a partir de 1790, quando começaram a vender terreno da igreja e da nobreza, que começou a de fato enfraquecer as outras duas classes, que aí a galera começou a comprar a briga, né? Começou a ver que realmente era maneiro, né? Porque estava se tendo uma maior amostra ao ponto de vista da terceira classe de que essas medidas estavam tendo resultado, afinal de contas, estavam enfraquecendo as outras duas classes, né? A monarquia, embora a esta altura fortemente apoiada por uma poderosa facção burguesa revolucionária, não podia se conformar com o novo regime. A corte sonhava e conspirava por uma cruzada de primos reais que banisse a canalha governante de plebeus e restituísse o ungido de Deus, o muito católico rei da França, a seu lugar de direito. Então, cara, a burguesia revolucionária, né, já falei 2 vezes, mas é muito importante eu frisar bem. No vídeo passado, eu comentei a respeito que durante a Revolução teve uma classe moderada, teve uma galera moderada, burguesia moderada, que eles viram que a parada estava ficando muito hardcore. Eles viram que a Revolução estava chegando a um ponto de fora de controle. E aí eles pensaram 2 vezes, né? Decidiram, não digo voltar atrás, mas realmente moderar, né? Apoiar a monarquia para manter um meio termo, né? E a monarquia, cara, a corte, eles não estavam curtindo essa pegada revolucionária, eles não estavam curtindo perder poder, né? As terras deles começaram a ser vendidas, a grana dos caras vinha da exploração dessas terras. Consequentemente eles vão perder poder. Aí o que rola? Não, mano, vamos fazer uma cruzada aí, vamos botar o rei no lugar dele de novo. Só que não deu muito certo, não. Por outro lado, a incontrolada economia de livre empresa dos moderados acentuou as flutuações no nível dos preços dos alimentos e, consequentemente, a militância dos pobres das cidades, especialmente em Paris. O preço do pão registrava a temperatura política de Paris com a exatidão de um termômetro, e as massas de Paris era uma força revolucionária decisiva, não por mero acaso. A nova bandeira nacional francesa foi uma combinação do vermelho, branco, real, com as cores vermelha e azul de Paris. Então, liberalismo, livre comércio, uma hora os preços dispararam. A coisa começou a ficar embaçada. E quando acontece essas flutuações, né, vamos dizer aqui no nível do preço, principalmente aqui dos alimentos, quem mais se ferra é o pobre. E aqui diz bastante, não, até de uma forma figurada, mas bastante representativa. Ó. O preço do pão registrava a temperatura política de Paris com a exatidão de um termômetro. Então, tipo, cara, se o preço do pão caía, tava tudo mais ou menos tranquilo. Se o preço do pão subia, o pau quebrava.
o pau quebrava. E era a galerona que fazia a coisa acontecer. Era o galerão. A eclosão da guerra agravou a situação. Isto quer dizer que ela ocasionou uma segunda revolução em 1792, a República Jacobina do ano 2, e consequentemente Napoleão. Em outras palavras, ela transformou a história da Revolução Francesa na história da Europa. Cara, a guerra zoou o plantão fortemente. Fortemente. E aí, a guerra que eu digo, a guerra da Inglaterra com os Estados Unidos, que a França se aliou com os Estados Unidos e deitaram a Inglaterra na porrada. Mas isso aí trouxe consequências, muito graves para a França. E aí a galera moderada da Revolução, que tinha um espaço, acabou de perder o poder. O poder foi para a mão do jacobino. Jacobino radical. Jacobino, vapo, que nem o Gerson do Flamengo fazia. Vapo. A parada deles era cortar a cabeça. Né? Então, a Revolução tomou um norte muito radical. Consequentemente, no pós-revolução, veio Napoleão. Né? Que a Revolução Francesa não teve um líder, uma figura, um símbolo. Né? Foi uma revolta de massa boladona da galera mesmo. E é isso. O símbolo, a figura de liderança foi pós-revolucionária, que foi Napoleão. Né? E tá aqui, em outras palavras, ela transformou a história da Revolução Francesa na história da Europa. Os ideais de libertação, né? de liberdade, igualdade, fraternidade, começaram a se expandir, a se espalhar. A galera começou a destituir os reis do poder, destronar monarquia, né? Implementar novas formas de governo, e depois o Napoleão saiu expandindo, né? E de fato realmente mudou a história da Europa como um todo. Duas forças levaram a França a uma guerra geral: a extrema-direita e a esquerda moderada. O rei, a nobreza francesa e a crescente imigração aristocrática e eclesiástica, acompanhados em várias cidades da Alemanha Ocidental, achavam que só a intervenção estrangeira poderia restaurar o velho regime. A parada tava tão louca, cara, que a aristocracia, né, e a igreja, acompanhados, né, de algumas cidades alemãs, né, da Alemanha Ocidental, cara, eles chegaram ao ponto de achar que só a intervenção estrangeira ia resolver o problema. Ia colocar o antigo regime de novo no poder. Olha o nível que a parada chegou. Esta intervenção não foi muito facilmente organizada, dadas as complexidades da situação internacional e a relativa tranquilidade política de outros países. Cara, o pau tava quebrando fortemente na França. Só que em volta, né, a parada não estava tão radical ainda. Então, não foi fácil organizar uma intervenção internacional para tentar conter, né, os revolucionários radicais. Entretanto, era cada vez mais evidente para os nobres e os governantes por direito divino de outros países que a restauração do poder de Luís XVI não era meramente um ato de solidariedade de classe, mas uma proteção importante contra a difusão de ideias perturbadoras vindas da França, consequentemente no exterior. É aquela parada que eu acabei de falar, né? Aquelas ideias na França, estourou. A galera que estava em volta estava tranquila ainda, né? Só que, eles viram que o levante foi firme, que a parada estava começando a se expandir. Tipo um vírus, tá ligado? Começou a se expandir, né? As terceiras classes dos países em volta já começaram a receber informação. E na França o bagulho tá doido. Caraca, o rei caiu. Como é que ele caiu? A galera quebrou o pau, tomaram a Bastilha. O pau cantou. Acabou essa parada aí de exploração. Então vamos embora fazer a mesma parada aí, tamo junto. O povo começou a se juntar. Pra quê? Pra começar a destituir a monarquia. E aí, os reis dos países em volta
Pô, eles estavam vendo que a parada do bagulho tava começando a ficar doido. Então o que que acontece? Pô, não, peraí, vamos fazer uma união aqui e vamos dar uma moral lá na França pra poder botar o Luís XVI de novo no lugar, porque, pô, isso aí, ó, como tá aqui, não é uma mera solidariedade de classe, não é a nobreza daqui, dali que vão ser solidários com a nobreza da França. Meu irmão, a parada é a seguinte: se a gente se juntar e colocar o rei de novo no poder, vamos mostrar pro povão que o levante deles foi só um fogo de palha. Se a gente não conseguir, aí o bicho pega pro nosso lado. Para os franceses, bem como para seus numerosos simpatizantes no exterior, a libertação da França era simplesmente primeiro passo para o triunfo universal da liberdade. Uma atitude que levou facilmente à convicção de que era dever da pátria da revolução libertar todos os povos que gemiam debaixo da opressão e da tirania, né? Então, cara, esses ideais de liberdade na França, né, tá aqui pros franceses. Na França, indiscutível. A galera comprou e é isso aí, vestir a camisa mesmo. Sem conversa, né? Bem como para os seus numerosos simpatizantes no exterior, ideais da Revolução Francesa e o Iluminismo, pô, se espalhou. E teve uma galera firme que comprou. Eles tinham vários simpatizantes nos países em volta, né? A libertação da França era só o primeiro passo do triunfo universal da liberdade. A parada dos caras era realmente destituir a monarquia em nível, pô, o máximo que eles conseguissem, né? E umas palavras bem poéticas aqui, né? Uma atitude que levou facilmente à convicção de que era dever da pátria da revolução, né? A França era a pátria da revolução, libertar todos os povos que gemiam debaixo da opressão e da tirania. Curtir. O movimento francês, assim como todos os outros movimentos revolucionários, viriam a aceitar esse ponto de vista ou adaptá-lo até pelo menos 1848, né? Foi um caminhozinho, mas deu muito certo. Todos os planos para a libertação europeia até 1848 giravam em torno de um levante conjunto dos povos, sob a liderança dos franceses, para derrubar a reação europeia. Até 1848, cara, os planos eles giravam em torno de a França liderar um levante popular, um conjunto dos povos, em reação à monarquia, né? A França é o nosso líder, a França é a nossa base, então eles vão liderar a nossa revolução para destronar rei. E a parada era essa era a ideia dos caras, né? Até 1848. E depois de 1830, outros movimentos de revolta nacional e liberal, como o italiano e o polonês, também entenderam haver suas nações, em certo sentido, como o Messias destinados por sua própria liberdade a iniciar os planos libertários de todos os outros povos. Cara, 1830, depois de 1830, tanto a Itália quanto a Polônia, eles também se colocaram na condição de ser um povo libertador, um povo a representar os outros povos. Então aí, de um, já passou a ter 3 representações na briga para destituir monarquia. França, Itália e Polônia. O bagulho começou a crescer, foi o que eu falei, a parada foi como um vírus. Foi sério, mudou a história da Europa. A guerra foi declarada em abril de 1792. A derrota que o povo atribuiu à sabotagem e à traição real trouxe a radicalização. Em agosto, setembro, a monarquia foi derrubada, a república estabelecida e uma nova era da história humana proclamada, com a instituição do ano 1 ou ano 1º do calendário revolucionário pela ação armada das massas sansculotes ou sansculotes, como vocês preferirem chamar, de Paris. Meu irmão, 1792 em abril, rolou a guerra, o povo se levantou, derrubaram o rei, proclamaram a república foi estabelecida, né? Teve uma instituição, né, no ano 1º, e
cara, a ação armada das massas sans-culottes, né? Os caras que foram basicamente esquecidos, né? Na história, né? Muito associados aos jacobinos, apesar de ser outro levante, foram os caras que botaram a mão nas armas e chutaram a bunda do rei. A revolução não estava em uma campanha limitada, nem tinha forças estabelecidas, pois sua guerra oscilava entre a vitória total da Revolução Mundial e a derrota total, que significava a total contra-revolução, e seu exército era incapaz e inseguro. Os caras não estavam jogando para meio termo, não. Partiram por tudo ou nada. Não tinha meio termo, não tinha conversa. Tá aqui, ó. A revolução não estava em uma campanha limitada e nem tinha forças estabelecidas. Os caras se juntaram e vão por tudo ou nada. Foi isso aí mesmo. 45 do segundo tempo, tá 1-1, precisa ganhar. Até o goleiro vai lá para a área. Pois sua guerra oscilava entre a vitória total da Revolução Mundial, olha só, e a derrota total. Mano, mais uma vez, 45 do segundo tempo, 1-1, final de Copa. Tem que ganhar. Brotou um escanteio. Até o teu goleiro vai para a área e não tem conversa, né? Tudo bem, Copa do Mundo tem prorrogação, pênalti, enfim, vocês entenderam. Não compliquem mais o que já é uma mente complicada. No decorrer de sua crise, a jovem República Francesa descobriu ou inventou a guerra total. Aí, ó. A total mobilização dos recursos de uma nação através do recrutamento, do racionamento de uma economia de guerra rigidamente controlada e da virtual abolição em casa e no exterior da distinção entre soldados e civis. Cara, o nome já diz, guerra total. Pega todos os recursos e joga pra guerra. Raciona, problema. Chama, recruta. Pô, caramba, é civil ou soldado? Problema, recruta, meu irmão. A guerra é total e o pau vai quebrar. Foi isso. Os sans-culottes saudaram um governo revolucionário de guerra, e não apenas porque corretamente defendiam que só assim a contra-revolução e a intervenção estrangeira podiam ser derrotadas, mas também porque seus métodos mobilizavam o povo e traziam a justiça social mais para perto. Cara, os sans-culottes é aquele lance, é o tudo ou nada, né? Ó só, a nossa política é a seguinte, o governo revolucionário de guerra, não tem conversa, é pau quebrando, é dedo lá e gritaria. E é isso aí. Por quê? Meu irmão, assim a gente vai acabar com a contra-revolução e com a intervenção. E, cara, essa política aqui, ó, mobilizavam o povo para eles, né? Seus métodos mobilizavam o povo e traziam a justiça social mais para perto, cara. A galera comprou. Então é guerra total, não tem caô. Vai tentar intervir, a gente vai derrubar. E os caras assim fizeram, né? Pensaram e fizeram. Os girondinos, por outro lado, girondinos é a galera moderada, tá? Os revolucionários moderados. Temiam as consequências políticas da combinação de uma revolução de massa com a guerra que eles provocaram. Os caras, eles eram os moderados, eles estavam tenentes porque a coisa estava muito doida, cara. O bagulho estava muito sério, cara. A guerra estava comendo, guerra civil, o pau cantando a todo instante, a todo instante. Então os girondinos não, peraí, cara, essa parada tá saindo fora de controle mesmo. Vamos ter que dar um jeito nisso aí, vamos ter que encontrar um ponto de equilíbrio. Nem estavam preparados para competir com a esquerda. Eles não queriam julgar ou executar o rei, mas tinham que competir com seus rivais. A montanha, os jacobinos, por este símbolo de zelo revolucionário. A montanha ganhou um prestígio, não a Gironda. Cara, a galera comprou os ideais de guerra e do pau quebrar. Foi muita exploração durante muito tempo. Era quase que impossível o povo comprar ideias moderadas. Eles queriam ver o rei se lascar, meu irmão. O rei e a sua corja. Por outro lado, os girondinos queriam realmente expandir a guerra para uma cruzada ideológica geral de libertação e para um desafio direto ao grande rival econômico, a Grã-Bretanha.
Burguês sempre tem fins econômicos por trás de suas ações. Né? Eles queriam expandir a guerra para uma cruzada ideológica de libertação geral. Afinal de contas, a libertação geral, né? a destituição da monarquia, ia botar alguém no poder. E eles já estavam visando esse poder. Eles estavam acumulando poder. Né? Eles estavam acumulando mais grana. Eles trabalhavam para isso. Opa, peraí. Então a gente já está visualizando que quem vai assumir é a gente. Pô, comercialmente isso é muito bom. Como comercialmente isso é bom, essa é a nossa classe, pô, vamos dar uma incentivada na galera ao redor a fazer a mesma coisa? Vamos destituir a monarquia? Vamos montar uma cruzada revolucionária, idealista de libertação dos povos? Para quê? Para as outras burguesias tomarem o mesmo caminho, cara. No fim das contas, olha aqui, cara. Uma cruzada ideológica geral de libertação para um desafio direto ao rival econômico, a Grã-Bretanha. Tudo economia no meio mesmo. Burguesia... Bando de burguês safados. Mas a expansão da guerra, principalmente quando ela ia mal, só fortaleceu a esquerda, a única que poderia vencê-la, os radicais. Batendo em retirada e derrotada taticamente, a Gironda foi finalmente levada a ataques mal calculados contra a esquerda, que logo se transformariam em uma revolta provinciana organizada contra Paris. Um rápido golpe dos sans-culottes derrubou-a em 2 de junho de 1793. Tinha chegado a República Jacobina. Meu irmão, assim a gente termina a parte 2 do capítulo 3, né, com um quesinho de quero mais. Eles expandiram a guerra, né, tomaram um pau, tiveram atitudes impensadas em alguns casos, né, e isso fortaleceu a esquerda. A galera acreditou que a esquerda fosse os únicos que poderiam derrubar, né, os girondinos, né. E, cara, eles tá aqui, né, eles foram derrotados taticamente, né, levados a ataques mal sucedidos contra a esquerda. E, mano, em um golpe os sans-culottes derrubaram os girondinos em 2 de junho de 1793 e os jacobinos assumiram o poder. Jacobino no poder... O pau quebra. Vagabundo vacilou, vai pro micro-ondas. Na verdade, pra guilhotina. Então é isso, rapaziada. Próximo vídeo, parte 3 do capítulo 3. Aquele ritual do fim de vídeo. Tá curtindo o conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Comenta aí, meu irmão, vamos trocar uma ideia. Se você quer comentar um ponto de vista que você teve super interessante. Se você... concordou comigo e pô, quer estender, né, o meu ponto de vista para a gente poder desenvolver novas ideias em cima do que foi apresentado, muito maneiro. Eu vou trocar uma ideia com cada um de vocês dentro do possível e é possível. Se você discorda de mim, acha que eu tô falando um monte de asneira, cara, comenta também e comenta muito, porque pontos de vista diferentes geram mais possibilidades para o estudante, né, para ele poder fazer um comparativo e tudo mais, e isso é muito legal. E se você tá me questionando, é sinal de que você está vendo direitinho o conteúdo. Tranquilão? Então até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou, partiu, fui!